Agora sim, abrindo a janela desse nosso Brasilzão, né, para te contar como é que tá o tempo para essa quarta-feira e já projetando aí quinta, sexta-feira e por que não final de semana. Após dias de calor intenso, o tempo no estado do Rio de Janeiro deve passar por uma virada, viu? A previsão é de que uma chuva forte com ventos intensos e também condições que elevam o risco de alagamentos e deslizamentos. Está todo mundo atento. Os temporais eles devem atingir todo o estado, principalmente durante a noite. Os volumes de chuva não devem ser tão altos quanto os que a gente viu, por exemplo, em Santa Catarina e também no Paraná, o que é uma boa notícia, mas está todo mundo atento, né, a essa chuva que deve chegar no estado do Rio de Janeiro ainda nas próximas horas. Vamos dar uma olhadinha então no mapa aqui de alerta de chuvas intensas. Dá uma olhada aqui, ó, chuvas intensas nessa região aqui do sul do país, Paraná, sudeste também, né, tem esse alerta. Eu chamo a atenção sobretudo para essa faixa laranja onde a gente deve ter chuva, tanto ali no Amazonas quanto aqui no Rio de Janeiro, pegando um pouquinho ali do Espírito Santo. Então a gente está falando de quase todo o estado do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e também um tiquinho ali no leste de Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo uma chuva de até 100 milímetros, é bastante chuva. Além disso, os ventos podem vir muito mais fortes, né, durante essa passagem dessa frente fria que está avançando, subindo do sul do país e chegando aqui no sudeste. Tanto o Rio de Janeiro quanto Vitória e Belo Horizonte podem ter algumas aberturas de sol. Essa é a previsão. Rio de Janeiro mínima de 20 graus, máxima de 28. Quando a gente olha aí para Vitória, mínima de 23, máxima de 32, ou seja, já é um calor a mais, né? E a gente está falando aí de alguns volumes de chuva considerados bastante altos, né? Elevados. Belo Horizonte, mínima de 18, máxima de 30 graus, 30 milímetros de chuva. São Paulo também deve ter uma quarta-feira com o céu bastante encoberto e uma garoa caindo a qualquer momento, cara de São Paulo. Olha a projeção aqui, ó. Tá vendo só? A máxima deve chegar aos 27 graus e apesar de na quinta-feira e na sexta-feira a chuva ir diminuindo, essa pelo menos é a previsão, o tempo ainda deve ficar bastante instável e essa deve ser a cara do final de semana. Sábado volta a chover com a chegada de uma nova frente fria só porque o apresentador tá de folga. Pois é, final de semana deve chover aqui em São Paulo. A gente tem imagens agora ao vivo aqui da capital paulista, da nossa belíssima Avenida Paulista, uma das avenidas mais tradicionais aqui de São Paulo, bem ao lado dos nossos estúdios aqui da CNN Brasil. A chuva deu uma trégua nessa madrugada, o friozinho acabou aumentando um pouco. Se você está acordando agora, vai sair de casa, não esqueça aquele casaco. Nesse momento, 18 graus lá fora, mas a temperatura deve ser levando com o passar das horas à tarde, como a gente viu aqui. Devemos ter uma máxima chegando aí aos 24, 25 graus. Em algumas cidades, as temperaturas ficam bem elevadas. Hoje, quarta-feira, dá uma olhadinha só aqui. Essa imagem no mapa retrata a dimensão desse nosso Brasil. Campo Grande, por exemplo, tem máxima prevista de 31 graus. Salvador vai chegar aos 33 graus. Aobaê, que maravilha, hein? Se você está em Salvador, aproveite. Agora, centro e também no interior do Nordeste, a gente tem temperaturas mais elevadas. Por exemplo, Cuiabá, Palmas e Teresina devem chegar aos 35 graus. E quando a gente olha ali para o alto do nosso mapa, Boa Vista, 36 graus. Essa foi a previsão do tempo para essa quarta-feira. Aproveite, se você vai pegar chuva, não esqueça o guarda-chuva. Se você vai pegar frio, não esqueça de se agasalhar. E se você está nesse calorão do Brasil, aproveite, viu? Mas tenho certeza que terá uma boa quarta-feira.